Prezados irmãos e irmãs, o simpático Papa Francisco recentemente foi fazer uma visita à Arquidiocese de Nápoles e, naquela ocasião, ele reuniu os religiosos, os sacerdotes, os diáconos, e o bispo e o cardeal, e fez deu a eles uma mensagem. Ele tinha escrito a mensagem e começou dizendo o seguinte: os discursos escritos são sempre chatos. Então eu tenho aqui o discurso escrito, dou ao cardeal e ele vai publicar na revista de vocês. Eu vou falar livremente. Eu também tinha escrito o que tinha pensado dizer para vocês, mas não vou tomar o escrito que preparei. Vou falar de outro modo. Eu recebi há pouco tempo um livro de um autor que não conhecia, Vivo Barsotti. O livro é muito interessante, li do começo ao fim. E agora que fui para a Itália, fiquei sabendo que esse Vivo Barsotti era um dos maiores místicos de nosso tempo. E esse autor, esse místico, ele converteu-se, digamos assim, ao cristianismo lendo Dostoiévski. E esses dias fiquei sabendo que também o Papa Francisco leu e citou em várias oportunidades Dostoiévski. Aí me entusiasmei e comecei a ler Dostoiévski também eu. E li um pensamento muito importante. As leituras de hoje, as 3 leituras, insistem no amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros. E os 27 anos da comunidade Oasis, especialmente através dos seus meios de comunicação, se dirigem aos outros. E o Papa Francisco, falando aos oficiais da Cúria Romana, disse o seguinte: atrás de casa, sobretudo para os que trabalhavam burocraticamente nos assuntos da Cúria Romana, lembrou o seguinte: atrás de cada papel há sempre uma pessoa. E também quem trabalha nos meios de comunicação social também deve sempre se lembrar que na frente de qualquer aparelho de escuta ou de visão há pessoas. E Dostoiévski, num dos seus livros, faz o seguinte comentário: Jesus não pediu que nós amássemos a humanidade, mas que nos amássemos uns aos outros, que amássemos os indivíduos. Não pediu que amássemos a humanidade. Não consta na Bíblia que tenha sido dito alguma vez, que nos tenha sido dito: amai a humanidade, amai gente. Não consta que tenha sido dito isto. Consta que nós devemos amar uns aos outros. Nós até podemos nos defender das dificuldades que surgem no amor uns aos outros, dizendo que nós amamos gente.
atrás de uma mulher ou numa mulher, ou a mulher é gente. Eu amando a mulher, amo gente. Os homens são gente. Ao amar aos homens, eu amo gente. Eu posso estar me defendendo assim. Mas nós não fomos orientados pela Bíblia para amar gente. Nós fomos orientados para nos amar uns aos outros. Isto é, amar-nos concretamente, amando pessoas concretas que têm nome próprio. Amando Paulo, amando João, amando Frederico, gente concreta. Gente não reage. Eu posso ofender gente e gente não reage. A humanidade não reage. Mas Paulo reage. Frederico reage. As pessoas concretas reagem. E nós somos orientados a amar não gente que não reage, nem a humanidade que não reage, mas amar Pedro, amar Paulo, amar João, uns aos outros, gente concreta, pessoas concretas que reagem, têm reações favoráveis e desfavoráveis, que fazem juízos favoráveis e desfavoráveis. Estas pessoas que têm qualidades, que têm defeitos, quase sempre os defeitos mais visíveis do que as qualidades. Estas pessoas que nós somos orientados a amar. Nos meios de comunicação social, a gente pode se defender pensando assim: eu estou me dirigindo à gente, eu estou me dirigindo à humanidade. Mas fazendo assim é muito fácil, até é uma forma de se defender e fugir da responsabilidade. Mas lembremos-nos do que disse o Papa: atrás de cada papel que recebemos, que temos diante de nós, há uma pessoa. Frederico, João, Paulo. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa às vezes machucada, uma pessoa às vezes que precisa de compreensão. E nós somos convidados, orientados pela Bíblia a amar não gente nem a humanidade, mas pessoas que reagem, que têm qualidades e que têm defeitos. Às vezes, como dizem, defeitos mais visíveis às vezes do que as qualidades. Esta deve ser a nossa mística. A nossa mística. Até nós deveríamos, para sermos bem concretos, sobretudo nas famílias, por exemplo, escolher aquela pessoa na comunidade, escolher aquela pessoa que mais me provoca, aquela pessoa que mais necessita, aquela pessoa que mais necessita de compreensão, nem tanto de perdão. Perdão é sempre a última coisa. Antes de pensar em perdoar, nós devemos pensar em compreender. Perdoar sempre supõe um juízo. E nós somos proibidos de fazer juízos. Antes de fazer juízos, devemos compreender. E se, ao invés de fazer juízos,
nós nos esforçamos por compreender, teremos também mais facilidade de perdoar. Então, nesse domingo, em que nos é recomendado nas 3 leituras amar-nos uns aos outros, e Jesus disse, como eu vos amei, e depois ele diz, eu vos amei como o Pai me ama. Então, como o Pai ama a ele, Jesus, ele ama a nós. Portanto, uma medida bem alta. Mas não nós, gente, a humanidade, mas sim eu, tu, ele, gente concreta, com a sua realidade simpática e antipática. É isto que nos é pedido hoje. E trabalhando nos meios de comunicação social, fujamos do genérico. Me dirijo a gente. Tem gente que me escuta. A humanidade me escuta. Fujamos disto. E pensemos, há pessoas concretas que me escutam. Me entende. E às vezes não me entende. E às vezes está chorando. Às vezes canta. Mas muitas vezes chora. A estes é que nós devemos amar e a estes é que nós devemos nos dirigir. E a instituição já faz 27 anos que está fazendo esse exercício de caridade. E por isso celebramos com alegria essa grande participação na história da salvação.